Olá pessoal, meu nome é César Favacho, eu sou biólogo, macrofotógrafo e divulgador científico nas redes sociais. Eu estou aqui convidado pelo pessoal do Instituto Principia para fazer algumas indicações de materiais relacionados à área biológica de confiança e que sejam bacanas de vocês conhecerem. A gente sabe que a internet é muito grande, tem muita coisa, só que a gente às vezes não sabe o que daquilo realmente tem qualidade. E é para isso que eles me chamaram. Então aqui eu vou falar apenas de alguns pontos, mas a lista completa vai estar aqui na descrição e nas redes sociais do Instituto Principia também. Eu vou começar falando sobre algumas pessoas de referência que eu considero importantes de conhecer. Uma delas, como muita gente já conhece, é o Átila Yamarino. Ele participa do canal Nerdologia e ele tem um canal dele também no YouTube. Ele é um pesquisador que trabalha com a parte de microbiologia e tem tido uma relevância muito grande ultimamente falando sobre a pandemia que tem acontecido no mundo. Outra pessoa também muito interessante de acompanhar as obras é o pesquisador Nelson Papávero. Ele é biólogo, zoólogo, mas ele também faz muitas publicações na área da história da ciência, história da biologia. Ele tem algumas publicações bem interessantes sobre nomes populares, sobre a história da biologia aqui no Brasil, além de trabalhos científicos sobre alguns grupos de animais também que ele mexe, especialmente alguns insetos. Além disso, existem algumas outras pessoas também, como por exemplo a Luísa Caires. Ela é jornalista científica, ela trabalha na parte de divulgação científica, mais na área do jornalismo, e ela sempre nas redes sociais procura abordar alguns temas muito interessantes sobre as discussões da ciência no mundo atualmente. Agora eu também vou falar de alguns canais do YouTube que são bem interessantes de acompanhar. Um deles é o Make Science BR, da Lucy, que ela faz algumas discussões muito legais sobre diversos temas científicos e discussões de gênero e várias outras coisas bem bacanas. Eu acho que é bem legal acompanhar. Ela fala principalmente de paleontologia, que é uma área já muito interessante. Além disso, tem o canal Papo de Cobra, para quem gosta das serpentes e para quem tem interesse em acompanhar um pouco dos estudos que têm sido feitos com esses bichos, já que normalmente eles são animais, eles não são bem vistos pela sociedade, e dessa maneira o Cláudio lá do Papo de Cobra tenta fazer um trabalho interessante desmistificando a visão ruim que as pessoas têm das serpentes. Além disso, tem o Eterna Busca do Jordan, que é um canal muito interessante, com umas discussões fantásticas sobre diversos temas assim que às vezes são pouco discutidos, e ele tenta fazer uma abordagem assim bem transversal por diversos assuntos, tanto da filosofia quanto da parte do desenvolvimento da sociedade, de temas biológicos. Então ele faz algumas relações bem interessantes. Tem alguns livros que eu recomendo que são bem interessantes para conhecer um pouco dessa parte mais biológica. Um deles que eu acho muito bacana é esse daqui, do Darwin Sem Frescura, que ele é do Reinaldo José Lopes e do Pirula. Esse livro ele tenta abordar temas da evolução de uma maneira interessante e descomplicada, com uma linguagem acessível e com bastante exemplos sobre vários assuntos, vários temas relacionados à evolução. Além disso, também tem o Livro de Ouro da Amazônia. Ele é do João Meirelles Filho. Ele fala sobre várias coisas sobre a Amazônia, desde a parte dos estudos que foram feitos na Amazônia, características do bioma, o histórico da colonização na Amazônia e várias coisas assim. Outro livro que o autor não é brasileiro, mas eu recomendo demais, é A Diversidade da Vida, do Edward Wilson. Esse livro tem uma discussão bem bacana sobre a evolução da vida aqui na Terra, a evolução da humanidade e como a gente tem lidado com toda essa diversidade, os problemas que a gente tem enfrentado com a destruição do meio ambiente, com a destruição dos biomas e o que a gente pode fazer para tentar evitar ou reverter isso enquanto ainda dá tempo, se é que dá tempo, né? Agora eu vou também falar de alguns sites específicos aqui, bem interessantes para quem gosta dessa área de biologia. O primeiro é o Insetologia. Ele é um site de um colega meu chamado César também, e é um site bem interessante para quem quer identificar insetos que encontra nas suas casas. Às vezes você faz uma foto de algum bicho e não quer saber que bicho é aquele, e aí manda lá pro César, que ele tenta identificar e explicar que bicho é aquele. Isso acaba criando meio que um banco de dados, assim, lá de registro de localização também, onde as pessoas podem ver onde aquele bicho foi encontrado e entender um pouco mais se é inofensivo, se não é, essas coisas assim. E nessa mesma linha existe o iNaturalist, que é um outro site muito bacana, que tem aplicativo para celular também, que é um site de ciência
Cidadã, onde as pessoas enviam seus registros para lá com dados geográficos, e aí existe toda uma comunidade de cientistas e pessoas que têm interesse para identificar esses bichos no site. E isso acaba criando um banco de dados com geolocalização, onde é possível pesquisadores verem distribuição dos bichos, tem vários dados que as pessoas podem acrescentar, dá para identificar os bichos, tem todo o sistema de validação das identificações, e é muito interessante para quem quiser conhecer mais da fauna, às vezes do local, e fazer seus próprios registros para botar para lá. Um site também bacana é o Terra de Gente, que ele é um site que ele reúne notícias relacionadas ao meio ambiente. Tem matérias lá bacanas falando sobre bichos, sobre locais interessantes, todas eles relacionados ao meio ambiente. Eu já tive a oportunidade de colaborar com algumas matérias para lá, sobre alguns bichos interessantes, sobre louva-a-Deus, sobre formiga, sobre mosquito. Eles têm uma curadoria, assim, bem consciente da informação correta, então eles tentam fazer uma consultoria bacana, chamar gente que conhece para falar. E aqui também alguns filmes, séries, podcasts, coisas assim que eu recomendo. Os dois primeiros que eu vou recomendar são dois documentários, na verdade, que são muito bons, que um deles é o Nosso Planeta, que ele lançou em 2019, e é um documentário que conta de maneira geral, assim, histórias sobre fenômenos naturais do nosso planeta, relacionados a animais, relacionados ao ambiente e as mudanças climáticas que têm alterado isso ultimamente. Então, é um documentário, assim, que talvez tente fazer a gente ter aquela consciência do quanto o nosso planeta é incrível e de quanto ele está em perigo por causa do que tem acontecido. O outro documentário também é o Vida em Cores, que ele lançou agora em 2021. E é um documentário que fala sobre a biologia das cores no mundo natural, tanto para reprodução, quanto para afastar predadores, camuflagem. Então é bem bacana que ele aborda vários grupos de animais e explica sobre a função das cores naquele grupo, e é um negócio bem bacana também. Além disso, tem o podcast Bug Bites, que eu já tive o prazer de participar em alguns episódios, e eles falam sobre insetos, tem vários convidados especiais, e é bem bacana. Eles chamam pesquisadores para falar dos seus projetos, eles chamam especialistas para falar, às vezes, sobre algum tema específico que está em voga, como os gafanhotos que tiveram há uns meses atrás, por exemplo. Aí tem outros itens da lista que vão estar na descrição com o Instituto Princípio, eles vão botar nos sites, aqui na descrição do vídeo, que vocês quiserem ver o resto, e agradeço o convite do Instituto Princípio também. Gente, e eu queria pedir para vocês, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu faço esse trabalho de divulgação científica com vídeo e macrofotografia, e eu tô principalmente lá no Twitter, no TikTok, no Instagram, como César Favacho, vai estar também aqui na descrição o meu nome, e vocês podem me seguir lá, eu agradeço pelo apoio de quem puder.